Um dos grandes desafios que a gente encontra nessa vida com desautonomia, sem dúvidas, é o desinteresse dos profissionais de saúde. E eu digo desinteresse porque se fosse só desconhecimento, seria algo muito mais fácil de ser resolvido. Existe um número infinito de doenças, é impossível que um médico conheça todas elas. Até os próprios pesquisadores, a ciência, desconhecem muitas doenças. Toda hora vai ter uma nova descoberta e depois dessa descoberta tentar entender o mecanismo, como aquilo acontece, como pode ser o tratamento, se é possível um tratamento, e tudo isso é muito complexo. Então é muito compreensível que às vezes a gente chega no médico, né, chega no consultório, fala para ele, expõe nossos relatos, nosso diagnóstico já prévio quando a gente tem, e o médico não conheça, nunca tenha ouvido falar nessa condição. Porque durante a própria formação mesmo, né, de medicina, é dado mais enfoque nas doenças que são mais comuns, mais corriqueiras, que mais aparecem nos consultórios da vida. Que já se conhece a fundo o mecanismo, já se sabe como é o tratamento. Já as doenças raras, ou até situações assim menos comuns, como é a desautonomia, isso às vezes nem é citado durante a faculdade, ou quando é falado é apenas realmente só citado assim por cima. A desautonomia, ela não é uma condição, uma doença rara. Muito pelo contrário, é mais comum do que a gente imagina. E grandes doenças, assim, muito conhecidas já, como por exemplo a diabetes, o mal de Parkinson, né, a doença de Parkinson, trazem a desautonomia muitas vezes no pacote. Só que a gente não vê, assim, divulgação sobre a desautonomia. A gente não vê na mídia, a gente não vê nos folhetinhos de saúde, nas revistas de saúde. É algo totalmente desconhecido. Se você falar para alguém que tem desautonomia na rua, a chance de ela te olhar com uma cara assim de isso existe é de 99%. Então, o profissional desconhecer não é o nosso problema. Porque a partir do momento que você desconhece algo, mas você tem contato com aquilo pela primeira vez, e você se interessa para entender, para conhecer a fundo, buscar conhecimento sobre o assunto, buscar informações, é isso que conta, é isso que vale. Quando o profissional tem interesse, a coisa está resolvida, porque daí ele vai atrás, ele vai buscar na literatura, vai buscar artigos, e ele tem uma capacidade de entender tudo isso muito mais rápido e melhor, porque ele já tem uma bagagem, ele já conhece muitas outras condições, muitos mecanismos fisiopatológicos que às vezes ele vai ligar as coisas, vai associar. Para a gente pegar esses artigos, pegar essa literatura e tentar entender, é como se a gente saísse do zero, é muito mais difícil, porque a gente não reconhece um monte de termos que existe ali. O nosso grande problema, a nossa entrave, está no desinteresse. Quando você chega no profissional e diz, eu tenho desautonomia, ele olha para você e só falta rir da sua cara. Ou por não conhecer, ele simplesmente ignora o seu relato. Ele não considera essa informação nos procedimentos dele. Quem sabe um pouco sobre desautonomia sabe que é algo sistêmico, que é algo assim que envolve todas as funções do corpo. É um desequilíbrio em todo o organismo. Logo, não é difícil entender que em qualquer especialidade que você vá, o médico precisa sim levar em consideração essa informação. E nesse caso, a gente está cogitando aqui, a gente está considerando como se a pessoa chegasse no médico já com o diagnóstico prévio, como se ela já conhecesse a sua condição. Mas quando a pessoa chega assim do zero no consultório, falando o relato dela, falando todos os sintomas, daí a coisa complica ainda mais, porque daí as chances do médico ele desconsiderar os seus sintomas, invalidar o seu relato, ou errar o diagnóstico é gigantesca. Se hoje você tem um diagnóstico de desautonomia, eu tenho certeza que nessa busca pelo diagnóstico, nessa andança pelos consultórios aí da vida, você deve ter ouvido inúmeros absurdos. E diagnósticos errados, como, por exemplo, a alegação de que se tratava de transtorno de ansiedade, o que é um desrespeito e um descaso com os próprios transtornos de ansiedade, que são vários e possuem critérios diagnósticos. Quem entende do assunto é o psiquiatra, que está apto para dar esse tipo de diagnóstico, porque daí ele vai diferenciar qual é o transtorno de ansiedade. Mas o que acontece é que a gente vai em clínico geral, em reumatologista, em ortopedista, e o que é que essas criaturas dizem? Isso é ansiedade, como se fosse uma coisa só. Escutam isso aqui dos nossos sintomas e já alegam uma coisa assim. Isso nem é diagnóstico. A ansiedade ela é uma sensação natural do ser humano, desencadeada por mecanismos bem conhecidos, como é a resposta de luta ou fuga, que pode surgir por inúmeros fatores e inclusive ser benéfica, nos protegendo em muitos casos. Quando isso foge do controle, com características bem conhecidas, bem determinadas, bem específicas de cada transtorno de ansiedade, aí sim nós temos um problema, um diagnóstico. Aí é um transtorno. O médico ele tem que saber qual é, de qual se trata,
E não pegar e largar assim algo geralzão, como se fosse qualquer coisa, sem nem investigar, tentar buscar outras respostas. A desautonomia é sim um quadro extremamente complexo. Imagina uma situação que causa um descontrole de todas as funções involuntárias do nosso organismo. Então é basicamente tudo que acontece no seu corpo, alteração de pressão arterial, de batimento cardíaco, de sudorese, de temperatura, de digestão, de respiração, contração da pupila, tudo. Por isso é tão difícil de encontrar profissionais que se propõem a estudar sobre isso, a realmente estar interessado, assim, investigar. Mas eles existem. Tem profissionais que entendem bem de desautonomia, que trabalham com isso, que conhecem muito bem o quadro, determinar o tipo de desautonomia e um possível tratamento. O problema é que é uma parcela muito, muito pequena dos médicos. E muitas vezes, quando a gente encontra, é praticamente inviável manter um acompanhamento por conta do alto custo. São consultas caríssimas, acessíveis aí a uma pequena parte da população. É realmente uma frustração nossa, né? Tanto a parcela muito pequena de profissionais aptos para lidar com isso, quanto o desinteresse da maioria que, mesmo depois de ouvir falar pela primeira vez, não quer conhecer, não quer lidar com isso. O que eu sugiro para vocês é que, se vocês entrarem em um consultório médico em que o profissional, ou de qualquer outro profissional de saúde, tá? Que vocês encontrarem uma pessoa que deboche, que não escute, invalide o seu relato, faça pouco caso ou desconsidere o diagnóstico já dado por outro médico, levante e saia. É uma escolha do médico ser ignorante e é uma escolha nossa não ser tratado por essa pessoa. Busque até encontrar um profissional que te diga: olha, eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar em desautonomia, mas eu te prometo que eu vou estudar essa condição, vou procurar informações para te ajudar no que for preciso. Quando você encontrar essa pessoa, permaneça com ela, porque ninguém é obrigado a conhecer tudo. Mas alguém que resolve ter como profissão cuidar da saúde do outro, o mínimo que a gente espera é respeito e responsabilidade. Agora me conta aqui nos comentários se você já passou por alguma situação muito absurda dentro de um consultório médico, nessa sua caminhada aí em busca de uma resposta do diagnóstico da desautonomia. Aí, se vocês quiserem que eu faça um vídeo contando um caso que eu passei em particular, com isso da desautonomia em consultórios, vocês coloquem aqui embaixo nos comentários, porque eu não sei se falar um vídeo sobre isso é algo realmente útil para vocês, se vai ter alguma utilidade, alguma função. Por isso, se tiverem interesse, eu posso fazer, coloquem aqui embaixo, tá? Um beijão e fui!